Uma publicação dedicada ao setor. A gente está com a primeira edição da Piriá, que está aqui. Quem vai apresentar esse lançamento é o secretário de Cultura do Estado, Lau Siqueira. Lau, seja bem-vindo ao Happy Hour. Piriá, né? Esse nome já chama muita atenção. Quando a gente leu sobre esse tema, o que ele remete aí? O que esse nome ele vai contar? Na realidade, Piriá é uma palavra do idioma Calon, que é o idioma dos ciganos que habitam a Paraíba, né, na região de Sousa. E quer dizer caminhando. Na verdade, ela representava, nós estivemos lá em janeiro de 2015 e nós pensávamos primeiro fazer uma revista trimestral e tal, mas com toda essa crise aí não foi possível e a gente queria uma revista que pensasse a arte, pensasse a cultura, pensasse criticamente a arte, né? Promovesse o debate crítico sobre arte e cultura. E foi o que a gente fez. A gente quis fazer uma revista fora dos padrões de revista institucional. Você pode ver que a programação visual dela é muito despojada, é um trabalho de João Faisal, sabe? E abordando, né, com ilustrações, com fotografias, valorizando esses profissionais, né? Foi quanto tempo, assim, para vocês conceberem esse produto aqui, esse projeto? A gente quebrou a cabeça um pouco no início para estabelecer uma linha editorial que a gente julgasse atrativa, né? Porque geralmente as revistas institucionais elas são de prestação de contas, o que você fez, o que não fez, e a gente queria uma revista que provocasse o pensamento, que provocasse o debate crítico, né? sobre política cultural também, mas sobretudo sobre as artes, né? Sobre artes plásticas, sobre literatura, Então você tem um conteúdo aqui que aborda inclusive a acessibilidade na cultura, aborda os ciganos, aborda a questão entre o popular e o erudito, enfim. Fora da Paraíba nós temos uma matéria sobre Arthur Bispo do Rosário, né, que foi um artista plástico descoberto pela doutora Nise da Silveira, que ele viveu em hospitais psiquiátricos e se revelou um grande artista e hoje é uma grande referência, é um sergipano, uma grande referência das artes plásticas. E muita ilustração, quadrinhos, que é um setor que está crescendo muito, uma entrevista com o presidente da Funarte, né, na realidade agora provavelmente ex-presidente, né, o Francisco Bosco, filho de João Bosco, filho do cantor João Bosco, onde ele aponta, por exemplo, que ele tinha novas ideias para a Funarte, né, para que a Funarte se espalhasse no Brasil, e ele absorveu uma ideia nossa, que foi a criação do selo Conexão Nordeste, do projeto Conexão Nordeste, que é um projeto de circulação artística no Nordeste, que saiu daqui da Paraíba. A gente fez um encontro nordestino de produção cultural independente no ano passado e pretendia fazer uma circulação artística na Paraíba. No momento no Brasil está tudo mais ou menos parado por conta dessa crise política. Essa crise que também atinge muito a cultura, né? Muito, 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 muito. Quer dizer, a gente está vivendo um momento muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo é preciso seguir em frente. As pessoas criatividade, não têm, né? E esse setor, exatamente. como é que ele pode fazer para se virar com criatividade, com pouco dinheiro? A gente tem sérios problemas, Clara, sérios problemas na estruturação das políticas de cultura, né? Nós, por exemplo, temos um fundo de cultura que ele é um fundo orçamentário, ele não tem recurso, ele lança um edital, por exemplo, mas não tem um centavo em caixa. Então, no momento de crise como esse, a gente tem um trabalho muito grande para pagar os projetos, né? E a gente está, nesse sentido, a gente deu alguns passos em direção à Assembleia Legislativa. Nós conseguimos formar uma frente parlamentar em defesa da cultura aqui na Assembleia e revisar toda essa legislação cultural, né? Tentar avançar na aprovação do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, que já está quase pronto, no Plano Estadual de Leitura, no Sistema Estadual aliás, no Plano Estadual de Cultura, o Sistema Estadual de Cultura. Toda essa estruturação e a reestruturação da própria lei do FIC, que a gente precisa lançar editais com dinheiro em caixa, né? É muito mais simples, quer dizer, você não precisa se programar futuramente, porque você já tem o dinheiro para pagar os projetos. Então, o dinheiro que entrar, a gente pode fazer outras coisas. Então, a gente está basicamente tentando estruturar a gestão para que as próximas gestões culturais não tenham esses problemas de você herdar assim, um edital para pagar e aquilo virar uma dívida, né? Então a gente quer mudar isso. Basicamente a nossa prioridade hoje está sendo nesse sentido, de mudar a estrutura do financiamento da cultura na Paraíba.
E a gente vive aí um momento onde acaba que a cultura está em polêmica aí com essa transição, com esse processo de impeachment. A gente está com o novo presidente, Michel Temer, que acabou tirando o Ministério da Cultura, né? Cancelando ali o Ministério e incluindo ele junto com o de Educação, e teve muita polêmica, protestaram, ele voltou atrás. A gente pode dizer que isso é meio que uma situação atrapalhada, assim, uma coisa meio atrapalhada? Eu acho que esse governo já nasceu ilegítimo e ele está cometendo uma atrapalhada atrás de outra. Eu acho que depois desse último escândalo aí do senador Jucá, é muito difícil. A gente tem que pensar o que os estrangeiros, por exemplo, que estão vendo o Brasil agora, como é que eles vão investir nesse país, né? Quem é que está lá fora e está vendo um cenário completamente desarrumado, né? E uma crise, sobretudo uma crise ética muito grande, né? Quem é que vai querer investir aqui? Não tem segurança para investimento no Brasil atualmente. E a gente precisa ter um cuidado e tentar contribuir, como eu disse, assim, da mesma forma que a gente encara a crise, a gente também tem que sair com coisas criativas, com saídas criativas. A gente tem que buscar soluções. A gente tem no nosso caso, aqui na Paraíba, tem um cenário da produção cultural que é emergente. Isso está gerando um processo novo dentro da economia da cultura no Estado, né? E tudo isso precisa ser visto de uma forma carinhosa, né? Dentro de um cenário, mas claro que dentro de um cenário diria mais estabilizado, né? A gente está num cenário muito conturbado e não se sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Mas né? voltou, o Ministério da Cultura voltou. Voltou, mas por conta de uma pressão muito grande dos artistas, que eu acho que foram exemplares, né? Eles, né? A cultura tem muito pouco, a média de investimento em cultura no Brasil é de 0,35% dos orçamentos, né? Então, se tem muito pouco ainda em termos de produção cultural e de política cultural, se você considerar, por exemplo, a potencialidade que nós temos, né, aqui na Paraíba. Nós temos uma produção cultural aqui que hoje, se você comparar com o Brasil, ela tá em todas as áreas, ela está em destaque, né? Então a gente precisa consolidar isso. Só que dentro desse cenário, logicamente, que é o cenário nacional, ele reflete muito, né? Ele reflete demais num estado como a Paraíba. Você tem uma queda de arrecadação permanente e isso provoca na cultura um choque, né? Como em todos os setores, mas também provoca na cultura. E dentro desse cenário aí, sabe, a tirada e a recolocada desse governo está fazendo permanentemente isso. Ele decide uma coisa, no outro dia decide o contrário. E isso provoca uma insegurança enorme, porque a gente não tem noção ainda do que representa ter ou não o Ministério da Cultura, né? Então é muito difícil, porque não há legitimidade e não há segurança nas ações, né? Eu acho que depois desse último escândalo de hoje ou de ontem, né, da gravação do senador Jucá, é muito difícil. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Está uma situação muito complicada, muito comprometedora, né? E eu espero que a gente saia disso, saia fortalecidos, porque a gente torce pelo melhor, né? Mas realmente assim, o cenário ele é muito nebuloso e eu torço pela Operação Lava Jato, eu torço para que as coisas, sabe, se ajustem e que de repente você consiga ter uma situação mais tranquila. E isso logicamente vai refletir positivamente na cultura. Porque alguns países, por exemplo, a própria França, ela tem um planejamento na cultura que é quase uma prioridade, quer dizer, as pessoas vão para a França para visitar museus, né? A gente tem aqui na Paraíba uma... E a cultura traz recursos assim de exatamente, ordem... sabe, é um recurso muito seguro que vem. Aqui na Paraíba agora começa a se planejar alguma coisa mais nesse sentido. Por exemplo, recentemente teve a restauração do Memorial Augusto dos Anjos aqui em Sapé. Quer dizer, Augusto dos Anjos ele é uma referência mundial da língua portuguesa, de poetas da língua portuguesa. Então, muitas pessoas certamente virão de fora para visitar o memorial, né? Então, isso
traz uma economia, porque quem vem aqui acaba se hospedando, acaba se alimentando, acaba comprando alguma coisa. Isso movimenta a economia e a cultura pode e deve contribuir nesse sentido. Você acha que o São João, por exemplo, esse produto, a gente já consegue aproveitar ele bem e trazer retorno econômico também? Eu acho que na maioria das festas o São João se diluiu um pouco. Eu acho que eu destaco aí positivamente bananeiras, que mantém uma tradição. Mas a maioria você traz para dentro do São João, mesmo que você preserve algumas coisas, mas você traz para dentro do São João expressões culturais que têm pouco a ver, ou não tem nada a ver muitas vezes com o ciclo junino. Né? Então, por exemplo, tanto faz você vir para João Pessoa, para Campina Grande ou para Caruaru, você vai ver a mesma coisa. Né? Então, se a gente conseguisse, mas as pessoas que vão, por exemplo, para Bananeiras, elas vão ver um São João mais tradicional. Então, eu acho que cabe aos municípios, principalmente, que é quem dirige essas festas, buscar fazer a diferença. E a diferença é o que tem aqui. Sabe, não precisa inventar nada na Paraíba, aqui já tem tudo. Usar o que já tem de uma forma criativa, exatamente. Né? Já temos aqui, temos quadrilhas, temos expressões da cultura popular aqui que são extremamente atrativas. Eu te digo isso porque, por exemplo, quando teve aquele fórum da IGF aqui, as pessoas ficaram encantadas do mundo todo que estavam aqui, ficavam encantadas e filmavam, e certamente está pelo Facebook da vida no mundo, imagens de cavalo marinho que nós levamos, de boi de reis, né? Los Iranzi, que viraram estrelas agora naquele programa Carro Velho, ou não sei como é que é o nome do programa, mas então isso está aqui na nossa mão. Eu acho que é muito inconsequente até você não usar isso, não valorizar isso. Você esperar que um artista paraibano, por exemplo, estoure lá fora para depois valorizá-lo aqui, quando eles estão convivendo aqui com a gente. Lá o Revista Piriá, quem quiser uma publicação física, que quiser ler, como é que pode conseguir um exemplar? Olha, nós estamos fazendo lançamentos, né? Nos lançamentos nós distribuímos, ela não é uma revista vendida, não vai estar na banca. Gratuita, né? Exatamente, nós vamos distribuir em alguns setores, na realidade ela vai ter uma distribuição nacional, porque nós vamos mandar para a Secretaria de Cultura. No final do mês eu vou lançar ela em Aracaju, né? Ia acontecer o Fórum Nacional do Secretário de Cultura lá, mas não vai mais acontecer, mesmo assim ele preservou o lançamento lá em Aracaju. Em breve também vai ser em Campina Grande. E nós vamos, assim, provocando um debate sobre isso, sobre a produção cultural da Paraíba, sobre a arte da Paraíba, né? O debate estético sobre... Nós temos, assim, uma produção em teatro, em dança, em artes plásticas e literatura, que, como eu falei, assim, está em primeiro plano, assim, em termos de Brasil. Né? Nós temos uma produção aqui muito boa e a gente precisa valorizar isso, sabe, de uma forma qualificada. Então a gente procurou fazer uma revista que também seja uma revista, sobretudo, artística. É só ir lá, né? Também na página do Facebook, né, da Secretaria de Cultura, e vai ter lá o link para acompanhar, exatamente, né? Ela vai estar online também, eu acho que em breve vai estar online, já está pronta e vai estar online também. Para finalizar aqui nosso bate-papo, um bom happy hour para o Lau Siqueira, tem que ter o quê? Tem que ter cultura, tem que ter muita cultura, tem que ter muito respeito à cultura, porque atualmente, com essa crise, estão inclusive criminalizando a cultura, né? Porque na realidade, como é muito pouco dinheiro que tem, e as pessoas quando querem criminalizar a cultura, se referem a uma coisa que nós combatíamos, que é a Lei Rouanet, da forma como ela está atualmente, que ela investe muito mais, quase 90% no Rio e São Paulo e nos grandes artistas famosos, né? E a gente precisa modificar isso. Existe um projeto já no Senado para modificação da lei, né, para que ela consiga investir no Brasil. Né? Nós temos cultura no Acre, temos cultura, e aqui na Paraíba, de Cachoeira dos Índios a Cabedelo, nós temos cultura. Né? Então a gente precisa fazer com que o investimento chegue mais aqui. E cultura é investimento, porque onde a cultura se ausenta, a violência toma conta, né? Geralmente. Então a gente precisa ter esse olhar carinhoso, né? E isso precisa vir de uma compreensão do povo, de uma compreensão dos governos, porque é um nicho de desenvolvimento econômico que nós muitas vezes estamos perdendo. Não só desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento social também, né? Porque se usa arte, por exemplo, no tratamento psiquiátrico.
né? Então, a cultura, quando vê, não é uma coisa, não é o entretenimento apenas. Também, pode ser também o entretenimento, mas não é só isso. Por exemplo, uma política de leitura, ela influencia no IDEB, né? Na qualidade do ensino. Então, como a gente não pode ver isso com prioridade, a gente precisa ver isso com prioridade, né? Uma cidade como a Paraíba, um estado como a Paraíba, que tem João Pessoa, a terceira cidade mais antiga do Brasil, nós não temos ainda, estamos trabalhando isso, um sistema estadual de museus. É incrível isso. E a gente está trabalhando um plano de patrimônio, um sistema de museus, para que a gente não perca oportunidades de financiamento, né? A gente precisa trazer dinheiro de fora, trazer recursos, inclusive do exterior. Então, mas isso precisa ser organizado. Como eu te falei, assim, nós temos uma legislação frágil, né? O FIC, como eu falei, é um fundo que não tem recursos, é um fundo que lança editais e demora muito a pagar, e a gente precisa mudar essas coisas, né? Então, nosso empenho hoje prioritário é esse, sabe? É mudar esse tipo de estrutura que nós temos aqui para que as próximas gerações tenham mais facilidade, tenham mais acesso, sabe? Eu acho que isso é o nosso objetivo. Lau Siqueira, secretário de Cultura da Paraíba, obrigada pela participação aqui no Happy Hour. Muito obrigado, um prazer enorme, não é a primeira vez que eu venho, eu sempre gosto muito. Obrigada. Olha, a gente vai agora para o intervalo e em seguida já tem a ascensão do rock aqui na Terra do Forró. Fica ligado, não sai daí porque o Happy Hour volta em instantes.